Sou o Romário Filho e convido você para sentar confortavelmente no sofá para que possamos conversar. E hoje? Hoje conversaremos sobre o quê? Brasileirão 2026. 25 de fevereiro. Quarta rodada. Grêmio 2, Atlético Mineiro 1. Remo 1, Sport Clube Internacional 1. O que concluir dessa rodada? O que há de bom para se falar e até mesmo comemorar, e o que há de preocupante? E apesar do bom resultado conquistado pelo Inter em Belém, não se iludam, muita gente vai perder ponto para o Remo lá no norte. E o bom resultado do Grêmio contra o Atlético Mineiro, ficaram algumas situações que ainda não dão, com certeza, ao torcedor da dupla Grenal, que analisa o futebol com racionalidade, saindo da casação, kkkk, rei disso, rei daquilo, gauchão é isso, gauchão é aquilo, Grêmio é isso, é BBB, meu. Não. Esse vídeo é para quem quer o bem da dupla Grenal e analisa com os pés no chão. Então falemos do Inter. O Inter trouxe, umas notícias muito boas para a sua torcida, em termos de individualidade, e outras que, meio que são decepcionantes. O destaque positivo? Alan Patrick. Alan Patrick voou, sobrou. Bom, em se tratando de Alan Patrick, nenhuma novidade. O cara joga muito, ele é acima da média, ele é o 10 sonhado por 10 entre 10 clubes brasileiros. Mas temos que prestar atenção no detalhe. O Remo jogou e deixou jogar. E deu espaço a Alan Patrick. Dar espaço para um atleta com a sua técnica é meio que pedir para morrer. O Alan jogou muita bola mesmo. E outro, o Carboneiro. O Carboneiro, a cada partida, demonstra ser uma das melhores contratações coloradas nos últimos anos. Você vê, né? O Grêmio contrata tanto ponteirinho, os Aravenas da vida, e o Inter vai lá e descobre um Carboneiro. É outro que, se der espaço, ele trará muitas alegrias para a torcida colorada. Agora, a situação inesperada e preocupante é o Rocher. O que está acontecendo com o goleiro do Inter? É falta de ritmo? É insegurança? É algum problema pessoal? Mas ele, que sempre foi assim, o destaque, um bom time começa por um bom goleiro, anda cometendo uns erros assustadores. Principalmente o de dar rebote para o meio da área. E nesse ponto, se Rocher começar a fracassar, o Inter entra na vala comum do Grêmio, onde o seu titular está dando aquém do esperado e os reservas não dá para confiar, porque quando tiveram as chances, mostraram não merecer 100% de tranquilidade por parte da torcida, que eles darão conta do recado. Outro problema preocupante que o Colorado deve pensar é que o Inter também, de repente, se tornou um time alegrinho. Aberto, indo para cima, isso que jogando fora. Criou muitas oportunidades? Criou, mas também mostrou falhas defensivas terríveis. E virou aquele jogo de toma lá da cá que qualquer resultado, vitória para um lado, vitória para o outro, não seria nenhum absurdo. E o Internacional tem sim que prestar atenção. Não pode estar nesse oba-oba, que é o mesmo oba-oba que o Grêmio tem jogado. Porque, convenhamos, 4 rodadas, 12 pontos disputados, 9 perdidos, e mais uma rodada no Z4, é algo para acender o sinal amarelo. Que está no início da competição, para com isso, tem 34 rodadas pela frente. Se o medo é o rebaixamento, 45 pontos. Poxa,
Tem muito ponto para jogar. Pois é, mas é pensando dessa forma que todos os rebaixados chegam na reta final percebendo que o número de jogos foi rodada a rodada se tornando menor. E o Inter que preste atenção porque faltam 34. Mas isso quer dizer que são 4 rodadas a menos. Tem que dar um jeito de começar a vencer jogos. Que o próximo compromisso é o Atlético Mineiro dentro de Belo Horizonte. E a gente sabe que ultimamente o Galo tem se mostrado um garanhão em casa e um pangaré fora. E se não vencer o jogo em Minas, aí o afundamento no Z4 começa a ganhar uma margem maior em números. Aí já tem aquela história, precisa de 2 rodadas para sair, se determinado time não vencer, aí a coisa começa a ficar muito ruim, se torna um campeonato que o Inter tem time para não disputar. O Inter tem time, sim, para disputar ali, sem medo de rebaixamento, com a certeza de pegar uma Sul-Americana e com um pouco de sorte até uma pré-Libertadores. Mas é bom abrir o olho. E não podemos esquecer outro gigantesco problema colorado, mas fora das 4 linhas. A vida ensina, mas parece que Barcelos não quer aprender. A solução de hoje, se não respeitada, pode se transformar no grande problema do amanhã. Sendas. Sendas é um colorado que faz tudo pelo clube. Sendas fez o que pôde. Doou 60 milhões. Mas é claro, é um empresário. Ele quer receber o dinheiro de volta. Afinal, foi um empréstimo, não foi uma doação. E Barcelos quebrou todos os quesitos combinados. Ele imagina que dívida não existe para ser paga, e sim prorrogada. Sendas recorreu e a justiça lhe deu ganho de causa. E agora o Inter tem que pagar, de pronto, 34 milhões de reais dos 60 que ainda deve. A pergunta é, aonde o clube vai buscar esse dinheiro? Porque no caixa, com certeza não tem. Tudo indica que se não houver uma nova negociação, uma aliviada na pressão, o Beira-Rio entrará em ebulição financeira. E o Grêmio? Bom, o Grêmio, vamos ao que a vitória trouxe de bom. Não que seja assim, agora vai. Não, mas dá um alento. Claro, o primeiro ponto positivo são os 3 pontos. O Grêmio fazendo o dever de casa, o que já é grande coisa, porque continua perdendo fora. Mas ano passado perdia fora e não ganhava em casa, então já é uma pequena mudança. 6 pontos? Poxa, 6 pontos, 50% é um bom número. Aí vale a questão do só estar no começo, porque aí o time a gente sabe. É um campeonato muito parelho, é um perde-ganha. Quem tiver 60% dos pontos nas últimas rodadas estará disputando o título. Então, o bom é se manter ali no pelotão de cima até o sprint final das últimas 6, 7 rodadas. E o Grêmio, por enquanto, está se mantendo nessa média. Aí pega o Bragantino em casa agora, poxa, outro jogo em casa, se ganhar, cara, mas daí vem aquela coisa que só o futebol explica, mas a gente não consegue explicar. Meu Deus do céu, o Bragantino é toca. O Grêmio não consegue ganhar do Bragantino. O time da terra da linguiça é um matungo quando enfrenta o Inter. Quando vê a camisa vermelha, parece que ele treme. Não joga nada e tira para jogar tudo que sabe contra o Grêmio. Então o próximo jogo, o próximo desafio do Tricolor na Arena vai valer muito. Valendo em termos de classificação. Porque se vencer, faz 9 pontos em 5 rodadas. O que será uma campanha considerável. E ainda vai derrubar esse tabu que é impressionante. Da mesma forma que acontecem os resultados, eu lembro de Grêmio 3, Bragantino 2 na Arena, abaixo de chuva.
A partida terminando, aquele Diogo Barbosa, em vez de dar um chutão para frente, vai querer jogar futebol com o campo alagado, entrega a bola, gol do Bragantino, empate. E o último jogo também teve aquele lance de arbitragem. O Grêmio não se deu bem. Então, é um desafio. Outro ponto positivo. Pavon. Ele saiu aplaudido e mereceu, porque o cara correu, o cara deu sangue, o cara fez a lateral direita que não é dele, mas esperemos que não tenha que fazer esse sacrifício novamente, porque não justifica o Grêmio disputando um Brasileirão, tendo que improvisar jogadores. Tem sim que trazer um lateral direito, se é que não confia em João Pedro e viu que Marco Rocha é titular do departamento médico. Mas Pavon foi muito bom. Talvez tenha aquela coisa, né, de ter sido contra o Atlético, ele tem uma certa rixa com o Galo, uma certa decepção, quis mostrar serviço, mostrar tipo, viu que vocês perderam. Pode até ser. Mas Pavon foi uma surpresa, um ponto positivo. O Nardoni. Bom, o Nardoni não é nenhum conhecido, tá, famoso quem desconhecido. O Nardoni, ele tem uma história, embora seja jovem, que é a grande vantagem. O Grêmio não trouxe um veterano por meio, trouxe um homem de 24 anos. Mas ele no Racing já mostrou o que era. Foi uma bela contratação. E a sua estreia, sem dúvida alguma, deixou boas expectativas. Mostrou que tem personalidade, não sentiu a camisa, sabe jogar, sabe desarmar, sabe chegar à frente. De repente, Nardoni, Arthur, Noriega. Olha, o Grêmio começa a mostrar uma cara de meio campo. Pode ser, tem outro ainda para estrear. Vamos esperar. E na outra lateral, bom, o Marlon fez o jogo da vida dele. Pode até ser que tenha aquela coisa de rivalidade também, porque ele jogava no Cruzeiro, enfrentava o Galo nos clássicos. Mas o cara jogou muito e foi decisivo. O cruzamento do gol do Noriega e aquele balaço fora da área. Então o Grêmio teve, sim, pontos positivos, mas nada de empolgar. Primeiro, um homem a mais a partir dos 15 minutos do primeiro tempo. E na primeira etapa o time não existiu, parecia que estava com um homem a menos. E aí vem aquela velha história, o time do Grêmio. O esquema que Luiz Castro tem mostrado até agora, talvez até por falta de peças, vamos ver, vamos dar um tempo para ele, agora com a chegada de outros jogadores, e Deus queira que chegue um ou outro ainda inesperado, a coisa mude, porque, poxa, o Grêmio continua aquele time alegrinho com dois pontas abertos, dando balão para dentro da área. Meu Deus do céu, foram 3.500 cruzamentos dos pontinhas. O pobre do Carlos Vinícius fica lá no meio dos zagueiros, mas os pontinhas do Grêmio tem uma pontaria que eles, bom, parabéns, eles são bons, eles não erram uma, é tudo na cabeça dos adversários. E outra, eles sobrecarregam, porque eles não voltam a tempo, principalmente aquele namorado, olha, não vai vingar. Ah, tô querendo queimar o rapaz, mas, poxa, uma opinião minha, eu vejo o enamorado, eu enxergo o Aravena. Não vai, é pontinha. É dribladorzinho. Ah, talvez, se ele pegar um ritmo, bom, pode até ser, mas vai pegar ritmo como? Tendo o TT disputando posição com ele. E TT voltar será o titular. Tendo o próprio Pavon ali. Perceberam? É muito ponta. O Grêmio contratou mal. E esse menino, rapidinho, franzino, chega ali na linha de fundo, terminou a jogada. Chega na linha de fundo, terminou a jogada. Aí, vamos dizer, daqui 10 séculos, ele faz uma jogada, dribla todo mundo, faz um golaço, cruza. Ah, maravilha, mas é muito pouco. É pouco produtivo. E o Amuso? O Amuso é um cara que quando ele está inspirado, mas precisa estar inspirado. Ele perde muita bola. É sempre aquela jogadinha. Os marcadores já perceberam. Então o Grêmio mostrou, mesmo com um homem a mais, ter os mesmos problemas de sempre. Aí fez 1-0 e os homens empataram com 10 homens. Ah, tudo bem, não é a primeira vez que um time com 10 empata. Já vimos time com 10 virar. Bom, já vimos o Grêmio com meia dúzia de jogadores vencer o jogo contra o Náutico.
Isso é normal. Não, não é assim rotineiro, mas acontece. O problema foi o gol que os caras fizeram. A zaga do Grêmio mostrando as mesmas falhas de sempre. Então, comparando Grêmio e Inter via quarta rodada, para os gremistas o Grenal é preocupante. Porque se o Grêmio entrar alegrinho, dar espaço para Alan Patrick e Carboneiro jogarem, com aqueles buracos na sua defesa, com a fragilidade da marcação dos laterais, olha, não vai ser surpresa se o Inter já comemorar o título no primeiro Grenal fora de casa. E eu volto a dizer, o Inter não é um timaço, tanto que está lá na zona da degola do Brasileirão. Mas o Grêmio, até agora, mostrou não ter um time. Principalmente considerando que no Grenal não teremos Nardoni. Vai ser complicado. Vai ser complicado, mas é Grenal. Grenal é Grenal, é um jogo à parte, não tem favoritos. Se favoritos tivesse, Grenal não seria. Então vamos esperar. Eu sou capaz de dizer, se Grêmio versus Internacional fosse um jogo qualquer, o Inter seria franco favorito. Mas a esperança do torcedor tricolor surge no fato de ser um Grenal. Dizer o quê? Dizer que agora vamos conhecer quem será o campeão gaúcho. Para o que der a volta olímpica, será a razão de zoação, será a razão de, sabe, rei disso, rei daquilo, volta aquela palhaçada toda. Aí quem perder, quem gosta de gauchão é prenda, aquelas bobajadas de sempre. Mas esse campeonato gaúcho deixará certeza. A dupla Grenal está muito aquém do que se espera dela e do que ela precisa para deixar de ser coadjuvante nas competições mais importantes.